Vou apresentar nossos convidados. Vou me apresentar antes, né? Eu sou Mari Wenzel, sou a head de conteúdo aqui da Casa Cor. Eu estou representando o Fernando Mongioli, que é o publisher da Projeto, que bolou esse ciclo de talks aqui no espaço da Minimal, né? Eles estão acontecendo desde junho, se não me engano, já começou em maio. Começou já em maio. Foi um ciclo longo ali durante todo o período da mostra, termina semana que vem, então a gente já está na reta final aí dessa programação super legal que eles montaram aqui no espaço da Minimal. E hoje, muito legal, porque a gente tem o Eduardo Martinhão, que é o CEO da Minimal, então nosso anfitrião também, de certa forma, né? Então eu ia te dar as boas-vindas, mas não é pertinente, acho que é o contrário, né? Você está recebendo a gente aqui. A Thaís Trentin é uma arquiteta do seu escritório Workplace, né, especializado em ambientes corporativos. E Lívia Pedreira, nossa ilustre presidente do Conselho Curador aqui da Casa Cor, é uma das mentes aqui por trás desse evento, das pessoas, né, que compõem o nosso elenco, enfim. E faz essa coisa toda acontecer aqui né, a cada ano. A gente está na reta final, né, da Casa Cor, passou voando, 10 semanas de mostra, termina a semana que vem, e a gente já está num período de fazer os nossos balanços, né, que fica da mostra desse ano, né, o que foi diferente, o que foi inovador, o que está na boca do povo, o que está todo mundo comentando. E essa mesa é um pouco sobre isso, assim, reunir as impressões de vocês sobre o que fizemos, o que conquistamos, né, do ponto de vista de uma marca que tem um espaço aqui proprietário, né, com naming rights e tal, que isso é uma coisa bem importante aqui no combo da Casa Cor, do ponto de vista de uma arquiteta que não está no elenco, mas que visita e tem esse olhar sobre tendências, sobre materiais, sobre projeto, enfim, sobre bastidores também, né, que a gente estava conversando bastante, e também do ponto de vista nosso interno aqui, dos aprendizados, do que a gente conseguiu fazer de diferente, do que fica de legado. Então, o tema vai ser um pouco amplo, mas eu espero que vocês aproveitem, e eu quero convidá-los para já, assim, quem tiver pergunta, já se manifeste, já interrompe, já participa. Eu não concordo muito com o formato de perguntas no final, sabe? Eu acho isso muito engessado, e acho que aqui o nosso espaço intimista do jeito que é, né? Assim, aconchegante, está todo mundo pertinho, na arquibancada, enfim, essa informalidade toda é para a gente realmente aproveitar. Então vamos lá. Eu queria começar com a Thaís. Você. Espera aí que eu tenho que pôr os óculos. Não enxergo minha própria tela. Thaís, vamos lá. Você falou que visitou a Casa Cor algumas vezes, né? Que você curte a experiência de vir ao evento. E isso é muito bacana porque a gente quer proporcionar isso mesmo. A gente quer proporcionar uma experiência completa. Queria que você resumisse para a gente as impressões mais fortes que ficaram. Eu sei que é difícil, mas eu sei que é desafiador, mas a gente vai ter um tempinho. E pensando também que você é uma profissional especializada em arquitetura corporativa, e esse não é tanto o foco da Casa Cor, né? Aqui a gente tem, na maioria dos espaços, outra pegada. Então, o que uma profissional da sua área absorve daqui? Primeiro, está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade, uma honra estar nessa mesa, aqui nesse painel, para poder contribuir um pouco com o meu olhar. Eu sou arquiteta formada há 25 anos, então realmente eu acompanho, né, já acompanhei muitas mostras da Casa Cor. E o que eu mais gosto de vir aqui, até porque durante esses meus 25 anos de jornada, eles foram integralmente dedicados a um ambiente de trabalho, arquitetura corporativa, é justamente buscar insights, né? Então, acho que a Casa Cor, ela traz muito a questão de texturas.
tendências. Então, eu quero entender quais materiais que né, os meus colegas trabalham dentro dos ambientes. E o que eu pude notar nesta edição especificamente, até porque eu estou num momento de vida que eu estou construindo a minha casa, então eu também veio buscar essa inspiração. Mas o que a gente leva para os nossos projetos? A valorização do design brasileiro. Né? Eu acho, eu percebi, né, a presença efetiva que os nossos arquitetos estão olhando mais para que aquilo que o nosso povo tem para agregar, né? Então, os tons terrosos, muito artesanato, né? Muita coisa brasileira, que eu acho que é isso que vem para os nossos projetos, porque a gente viveu um período difícil, que foi o período da pandemia, onde a gente se colocou em home office. E o que a gente fala muito dentro dos projetos, né, dentro dos projetos corporativos, que agora a gente trabalha o office home. Então, como é que eu trago esse aconchego, esse acolhimento que a gente tem dentro de casa para dentro dos ambientes de trabalho? Né? E aí isso depois está um pouco linkado com a neuroarquitetura aplicada, a neurociência aplicada à arquitetura. Mas eu acho que o que eu levo é isso, né? Entender que a gente realmente pode levantar a bandeira de valorizar o design brasileiro. Acho que a Casa Cor ela tem uma propriedade de dar acesso. Né? Acesso para que pessoas que não são da nossa área, não são profissionais, designers e arquitetos, possam ter acesso ao design brasileiro, né? Entender como eles podem ser inspirados nas suas vidas e, enfim, nos espaços que eles transitam. Maravilhoso. Eu vou querer depois aprofundar esse assunto da neuroarquitetura, porque eu acho que é bastante interessante aqui para a gente. Mas antes de perguntar para o Eduardo, como é que foi a experiência de ter esse espaço aqui? Porque é um formato inovador, né, na Casa Cor. A Lívia vai me corrigir se eu estiver cometendo alguma impropriedade, mas foi um formato novo no sentido de que é um espaço de uma marca, né? A gente está vendo aqui os produtos da Minimal todos expostos, ao mesmo tempo ele é um espaço, é um coworking, né? É um espaço que as pessoas podem usar, está aqui aberto, quem quiser passar a tarde aqui trabalhando pode, em vez de visitar a Casa Cor, pode, pode ficar até 10 da noite, né, Eduardo? Então, assim, conta pra gente como que foi essa experiência para a marca. Primeiro, boa noite a todo mundo. Foi bem prazeroso, é algo que a gente já sempre almejou, né? Assim como a Thaís, eu visito a Casa Cor desde sempre, né? E com olhar de visitante, mas sempre passava pela cabeça, poxa, né? Se a gente fabrica móveis e está visitando um lugar de prestígio, a gente quer ver nossos móveis inseridos, né? Então, quando veio o convite para participar aqui, a gente se sentiu honrado e também desafiado a ter um espaço inovador, né? A gente se sente feliz em ver as pessoas usando, porque ter o móvel só por olhar, ele vira só uma peça, né? E a gente vê as pessoas usando, às vezes a gente está meio aqui de canto, vê as pessoas comentando sobre alguma parte do design, alguma elemento sobre a cabine, a gente fica satisfeito em ver. E foi o desafio de tentar trazer o máximo de elementos que se usam em casa para o ambiente corporativo, que é um desafio que a gente tem, os arquitetos corporativos têm, principalmente pós-pandemia, né? E, lógico, com o tema de ancestralidade da Casa Cor, né, a gente buscou também resgatar essa essência, né, das texturas, voltar lá atrás e ter o artesanato, os tons terrosos, a, a pedra. A gente viu na Casa Cor muitos ambientes onde o piso eram mais rústicos, né, que resgata bem o nosso passado. Então, a gente sabendo disso, desse desafio de trazer essa ancestralidade, um pouquinho de casa para o ambiente corporativo e ainda o espaço ser útil para todos e todo mundo poder usar e trabalhar e performar, foi desafiador, mas acho que deu para cumprir aí o E objetivo. foi uma sacada muito legal, né? Porque a Casa Cor, ela precisa de um espaço para acontecerem momentos como esse, né? Então, aqui a gente está numa programação proprietária da Minimal, né? Uhum. Mas muitos outros eventos estão acontecendo aqui. Sim. Então, esse lugar de troca também, né, Eduardo? Assim, queria até que a Lívia comentasse um pouco, assim, essa ideia de ter esse espaço com esse propósito aqui dentro.
Bom, Mari, boa tarde a todos. Eu não sei se eu consegui cumprimentá-los antes, mas a ideia sempre foi, a gente já algum tempo atrás, no Jockey ainda, então isso foi antes da pandemia, a gente teve um ensaio, né, dessa possibilidade de nós, além de oferecermos essa experiência, né, essa imersão no universo do morar, que nós também tivéssemos espaço para poder termos essas rodas de conversa. A gente é tão louco que a gente fez uma roda de conversa na rua, né? Nós ocupamos a rua em 2018 com a escola da cidade, um projeto de gentileza urbana, onde a gente fazia esses toques. Então, a gente é meio aventureiro, né? Então, fomos amadurecendo, e já o ano passado, a gente queria muito ter esse espaço que eu chamo de possibilidade de encontro e troca, né, porque a gente anda muito pulverizado, né, usando, os recursos digitais para estar falando com, às vezes, a pessoa no outro planeta, às vezes dentro de casa mesmo, né, a gente usa as redes sociais Hum. e, no entanto, a gente precisa mais do que nunca estar juntos para essa troca ocorrer. E eu acho que um espaço como esse, que não é à toa que ele está quase no final do circuito, né, depois eu posso falar um pouco do master plan. Esse espaço não poderia estar no meio do circuito, né, ele é quase um convite para a pessoa entrar, ouvir, ver que tem uma conversa ali, ela fica ali 2, 3 minutos, se interessar ela permanece, senão ela segue, né, para os demais ambientes, que são os ambientes comerciais. Então era um desejo antigo, eu acho que a gente necessita cada vez mais conversar sobre os temas pertinentes à arquitetura, que no fundo são temas pertinentes à qualidade de vida e à continuidade da vida nesse planeta. Eu acho que a gente não pode esquecer disso nunca, né. Então não sei se eu respondi, se saí pela tangente, mas a ideia era essa mesmo. Sim, e tem uma questão muito legal que esse ambiente, assim como todo esse mall aqui, que a gente chama essa praça aqui em frente, eles são ambientes acessíveis ao público em geral, então não precisa pagar ingresso para estar aqui, né. E isso, até fazendo uma reflexão sobre o tempo nessa terceira edição da Casa Cor aqui no Conjunto Nacional, e no ano passado a gente já tinha ambientes acessíveis ao público, né? Esse ano é diferente porque a gente tem nas duas pontas da mostra, então aqui a gente está no final e lá no começo também a gente tem mais alguns ambientes sem controle de acesso. Isso só podia acontecer aqui no Conjunto Nacional, né? Que é esse lugar. Não, Mari, no Jockey a gente fez A gente isso. fez isso no Jockey? A gente fez isso em 2 Olha só, edições. estou aprendendo aqui também, gente. Essa que a gente convidou um grupo de arquitetos que faziam um pouco que eles chamavam de ocupações, né, de urbanismo bastante ativas, então a gente fez, uma mescla de paisagismo com arquitetura, ocupando esses espaços. A escola da cidade foi responsável pela grade de palestras. E no ano seguinte foi até interessante, porque nós fizemos, de fato, um ingresso naquela coisa majestosa do do Jockey, antes da bilheteria, que também já era aberta ao público, era aberta à visitação, como o primeiro jardim. Nós convidamos o Marton para fazer uma instalação, e aquilo foi muito interessante, incomodou muita gente, inclusive a vizinhança, porque ali era ponto de travesti, né, então houve uma pressão, todo mundo falava: "Mas eles vão parar aí". Mas a calçada é democrática, a calçada, a rua é de todos. Então esse desejo de ampliar o que eu acho que é um dever da Casa Cor, que é essa retribuição, né, retribuir à cidade esse tudo que ela nos oferece. Então, no Conjunto Nacional, já no primeiro ano, no Allianz pós-pandemia, quando nós fizemos o nosso primeiro evento presencial,
foi 2021, era um caos, porque a gente tinha que ter um controle gigantesco, a gente ainda usava máscara, aquela coisa toda. Nós também tínhamos uma área aberta ao público, onde o Felipe Morosini tinha uma instalação importante, a Gabriela de Matos fez ali um ambiente também que sintetizava, já trazia, né, uma arquitetura afrodescendente, e nós tínhamos um banheiro público, né? Uhum. Então a gente só vem ampliando essas gentilezas, digamos, urbanas. A tendência é ampliar cada vez mais, Com né? certeza, É, muito bom com isso. certeza. Queria ouvir a Thaís e desculpa, o Eduardo um pouco sobre a percepção que vocês tiveram do tema. Porque pelos feedbacks que a gente teve, o tema foi um golaço esse ano, né? Assim, muito elogiado e acho que também muito bem trabalhado pelos profissionais, juntamente com a curadoria, né? Que tem esse acompanhamento. Depois a Lívia pode até contar um pouco como que é esse trabalho da curadoria, porque é uma coisa ali bem próxima junto dos profissionais e tal. Eduardo, do ponto de vista aqui do espaço de vocês, né, foram as arquitetas da LP mais A, né, que desenvolveram o projeto. Então, aí tem esse duplo desafio, né, de atender o que o ambiente precisa, né, o que vocês, qual o objetivo do ambiente, você já explicou um pouquinho, né, a vocação do ambiente, e ao mesmo tempo atender a essa expectativa da curadoria de ter uma interpretação original e pertinente, né, sobretudo do tema. Como que foi esse processo entre vocês? Olha, a gente teve a questão de ancestralidade, que é muito emocional, muito afetiva, em que envolve memórias, né? Então, isso eu acho que é o que dá mais discussão, porque cada um tem a sua memória afetiva, então, quando se fala em colocar isso em um ambiente, seja ele de trabalho ou não, é pessoal, né? Então, eu acho que esse assunto foi o que, assim, não que deu discussão, mas é o que mais gerou assunto e argumento, tal. E foi gostoso, né? E então, aí lógico, essa parte a gente sempre deixa com quem entende, né? Que são os arquitetos. A gente vai na parte do mobiliário, né? Do design. E então, tendo definido isso e o que elas quiseram trazer da ancestralidade, olhando o lado mulher, né? O presente a gente focou em sustentabilidade, que acho que principalmente para uma fábrica que faz móveis de madeira, né, é uma obrigação, não é um diferencial nem nada, né? E então não foi pensar no presente em falar de sustentabilidade e como ponto secundário o design, depois a ergonomia, entre outras coisas, não foi tão difícil. E o futuro, claro que aí é a tecnologia, né? Que também não foi tão complicado assim de a gente chegar num acordo, né? Então foi gostoso de fazer, não teve grandes desafios no que se diz respeito ao operacional e mais sim no lado emocional. Lívia, tem alguma coisa que você consegue contar para a gente aqui dos bastidores, do desenvolvimento desse projeto em específico? Assim, alguma curiosidade? Era um coletivo de 5 mulheres, né? Se não me engano, a LP mais A, uma mulherada. Isso. Oi. Pede para todos falarem mais perto do telefone ou do microfone. Do microfone aqui. Tá bom. Todo mundo fala mais perto do microfone. Tá bom. Então vamos chegar pertinho. Deixa eu ver. Olha, foi um dos primeiros projetos que a gente recebeu, né? Eu acho que eu preciso falar um pouco como é que é essa relação com o profissional, né? Porque parece que a gente recebe um projeto, não é isso. A Casa Cor, assim como... Desculpa, Thaís, eu ia te chamar de Tatiana, desculpa. Thaís lembrou, ela parece muito com o carnaval, né? Então, a gente leva um ano para preparar uma edição.
Essa edição começa, nesse momento, eu já estou trabalhando no planejamento de 25, ou seja, o lançamento do tema, que nós já estamos mapeando, estudando, que também depois posso contar um pouco mais sobre como a gente chega ao tema, né? E outra equipe já está trabalhando no planejamento da desmontagem, porque o evento termina dia 28, né? E uma mostra que faz, enfim, que faz a gestão de 99,7% dos resíduos gerados antes, durante e depois do evento, vocês devem imaginar o trabalho que isso dá, né? Então, a gente faz tem um momento pós-evento que a gente lança o tema, convida o mercado, né, profissionais e marcas a nos visitarem, a ouvirem, em geral, essa grande apresentação do tema. O ano passado fizemos com uma convidada internacional, que era a Lia Delcor, porque estava se amparando a nossa visão desse momento que nós estamos vivendo. Até então, a gente ainda não tinha definido o tema de presente ou agora, porque o de presente agora, ele na verdade ele é a campanha, né? Mas tem tudo que sustenta essa campanha, né? Tudo aquilo que a gente trabalha, mapeia como cenários, muito mais do que tendência. Tendência é a gente falar, o roxo está na moda. Não é isso que a gente faz. A gente mapeia cenários. Para onde vai a humanidade? O que a humanidade quer? Que momento nós estamos? Essas são as perguntas que a gente se faz, tendo como, óbvio, perspectiva a resposta que a arquitetura pode dar a tudo isso, né? Então, para não me perder muito, senão vou começar a falar de toda a receita da Casa Cor, vamos lá. Então, ao fazer esse lançamento, profissionais e marcas nos procuram dizendo, olha, eu gostaria de participar da mostra, né? E no caso da Minimal, a gente já tinha ali uma conversa com a LP+A e fizemos esse convite, que deu tudo certo, o namoro virou casamento, né? E partimos para aquele momento que a Fabi estava lembrando, onde o pessoal da Minimal veio visitar o Master Plan, porque o Master Plan é um outro momento, né? Então, quando as marcas e os arquitetos chegam ao endereço da Casa Cor, eles se deparam com o Master Plan, que também é um assunto que eu poderia passar horas aqui falando, mas, enfim, é a grande bússola do evento, né? É o seu master plan. Então, onde a gente define as massas de ocupação, o que vai ser morar, o que vai ser a área de alimentos e bebidas, os jardins, que aqui são poucos, mas enfim. Então, a gente já tinha definido esse espaço em função do percurso que a gente faz. A gente tem todo um estudo que mapeia o percurso do nosso visitante. Então, eu, por exemplo, depois de 10 anos, eu já entendo como é que as pessoas devem ter a melhor experiência ao visitar 69 ambientes, gente, porque não é fácil. A gente sabe. Então, nós temos aqui a Letícia, que é a nossa arquiteta do elenco. A Letícia, hoje, o projeto dela é que a gente chama de uma ilha de conforto, porque ela está estrategicamente colocada para que o visitante tenha ali, chegue naquele espaço e sinta quase como um oásis, né, para ele sentar, descansar, para seguir viagem, né, para seguir as suas descobertas. Então, o processo é um pouco esse, e quando a gente teve essa conversa com a Minimal e a LP+A, eu acho que houve ali uma confluência de interesses, né? E foi o projeto que acho que sofreu menos mudanças do ponto de vista entre o projeto e a execução dele, né?
A gente fez arremate, a gente faz até o final, né? Eu vou brigando. Essa cadeira está demais aqui, não sei o quê, mas enfim, dá tudo certo no final. Porque sempre pensando no visitante, porque esse é o meu papel, né? É ouvir um depoimento de que isso aqui é uma experiência e que você sai dessa experiência de visitar 69 ambientes inspirado, isso é, acho que cumprir bem esse papel da marca Casa Cor, né? Então, essa conexão, ela precisa ser muito fluida entre marca e profissional, né? Tudo precisa ser muito claro. E a Casa Cor, ela entra um pouco como mediadora dessa relação e também ponderando aquilo que a gente espera de um projeto, no caso desse projeto de cowork, né? Então, foi mais ou menos isso. Respondi? Sim. Então, tá bom. Thaís, fala um pouquinho da sua percepção sobre o tema. Eu gosto muito de falar de pessoas, né? Então, acho que os nossos projetos dentro da Workplace, eu sempre gosto de dizer que eles são human-centric, né? Então, a gente traz o olhar realmente para o humano. Ancestralidade, para mim, realmente foi um golaço, né? Porque ele resgata as nossas raízes. Quem somos, da onde viemos, né? De que gente que a gente chegou até aqui. Então, para mim, essa relação, eu estava falando bastante com o Edu, sobre experiências, memórias que realmente vão trabalhar o seu emocional, né? Vão resgatar o seu emocional. Então, a gente realmente vê presente nos ambientes, né? Aquele vasinho que te lembra a sua avó, aquele quadrinho que lembra uma experiência que você passou. Então, eu acho que com isso, a Casa Cor, ela traz muito o aconchego, porque eu já visitei muitas mostras, então algumas mostras elas são somente inspiracionais. Aquilo você fala, é muito legal, mas eu não teria para mim. Aqui não. Aqui você percorre, né, esses 69 espaços que estão distribuídos, que eu fiquei impressionada em quase 8.000 metros quadrados. Então, assim, de uma forma muito leve, muito conectada, porque, obviamente, tem uma curadoria por trás. Então, assim, falar de ancestralidade é falar de raízes, é falar de pessoas, e é trazer isso para o momento de agora, que acho que ganhou uma visibilidade e uma importância muito grande no pós-pandemia. Né? A gente começou a olhar mais para a gente, para a nossa família, para essas experiências, e reflete, né, nos projetos que a gente percorre por aqui. Então, se eu tivesse que resumir em uma palavra, talvez seria aconchego. Acho que os ambientes, eles traduzem muito isso. Legal. Aí eu queria perguntar para vocês, assim, alguém quer falar alguma coisa sobre o tema, a percepção que teve do tema, como que soou, assim, se uma pessoa ou duas quiserem falar, eu vou abrir a palavra. Mas não precisa ser agora, pode ser depois. Aí vocês vão pensando e depois vocês me falam. Vou amadurecendo as ideias. Vai pensando. Tem o assunto da sustentabilidade, né? Que o Eduardo já trouxe e a Lívia também já trouxe. A gente está aqui para falar também um pouquinho de legado, né? Então, acho que a discussão sobre sustentabilidade é inescapável, né? A gente tem toda uma série de ações que acontecem na Casa Cor, né? Os bastidores são muito interessantes, tem a questão da gestão dos resíduos, né? A preocupação para onde vai, né? o resíduo da desmontagem. Então, é tudo muito bem orquestrado. Mas eu queria falar da nossa ação social, Lívia. A gente tem 69 ambientes aqui, a gente já falou algumas vezes, mas a gente tem o ambiente número 70, que não é aqui, né? Ele é no Jardim Colombo, que não sei se vocês conhecem, é ali perto do Complexo Paraisópolis, no Morumbi. Vou deixar a Lívia falar, senão eu vou me empolgar. Fala, Lívia. A gente também gosta, assim, acho que a gente precisa falar de legado e nos apropriarmos cada vez mais da nossa história, né? Então, quando eu cheguei em Casa Cor em 2014, 2015, eu fiquei muito impressionada como a coisa era feita, né? Eu achava que a gente já tinha ali algumas discussões importantes, né, de sustentabilidade. Então, nós começamos a
desenhar uma política de sustentabilidade que deu origem a esse número, né, 10 anos depois, né, de gestão exemplar de resíduo. A gente já tem, acho que estamos na 3ª certificação lixo zero esse ano. Então, isso nos enche de muito orgulho, mas tem um outro pilar, que é o pilar da responsabilidade. Hoje a gente fala socioambiental, né, mas é esse pilar social que a gente foi ampliando bastante nesses últimos anos, né? E eu acho que, mais uma vez, a pandemia foi quem nos, de fato, colocou assim, esse tema da responsabilidade social como inevitável, né? A gente havia feito uma conversa, uma roda de conversa em 2018, 19, com a Esther Carro, que é uma arquiteta, urbanista, ativista social, moradora do Jardim Colombo, durante a Bienal de Arquitetura de São Paulo, né? E, na pandemia, ela me pediu ajuda, porque a maioria das mulheres perderam seus empregos, né? Porque eram domésticas, não tinham como ter, enfim, o trabalho, né? Os homens também perderam, porque muitos estavam na construção civil, o país parou, a economia parou, né? Deu uma marcha ré. E a gente fez uma ação meio assim atabalhoada. Eu consegui, com a Baicame, fazer ali um combinado, a Francesca gostou, fizemos uma campanha de coleta de alimentos, medicamentos, roupas, enfim. E começamos a tecer essa relação. Em 2020, nós não fizemos a mostra física e fizemos o Janelas Casa Cor, que era um projeto itinerante. Já que a gente não podia sair de casa para visitar a Casa Cor, nós espalhamos 13 janelas, ou seja, eram containers abertos com ambientes, né? E que as pessoas passavam de carro, visitavam, mas entravam somente pelo digital. E uma dessas janelas foi para o Jardim Colombo. Então, foi nosso primeiro projeto, de fato, com a Esther Carro, que é arquiteta, e que fez uma galeria de arte, porque, né, com a pandemia, vários moradores começaram a também explorar, né, as suas habilidades artísticas. E foi muito interessante. A partir de então, a gente já tinha um trabalho de doação de materiais que saem da Casa Cor, né? A gente tem todo um trabalho extremamente cuidadoso. É uma pena que não tenha um dos arquitetos, talvez a Letícia, que possa contar um pouco. Aqui a gente, por exemplo, não tem alvenaria, né? Essas placas que são usadas no piso, parede, tudo isso é feito de maneira que possa ser retirado e reaproveitado. Então, parte desse material vai para o Jardim Colombo, né, desde 2021. E eles lá fazem o que eles chamam da Feira da Construção, e os moradores, têm uma lista, né, de necessidades, então eles se inscrevem. Então, preciso de uma bancada. Quando chega a bancada, eles direcionam. E de 2 anos para cá, nós fizemos também uma parceria com eles de capacitação de mão de obra feminina para a construção civil. Então, tem um grupo de mulheres, que são as fazendeiras, que hoje estão num projeto que foi iniciado na Casa Cor, em parceria com a Coral, e que a Coral, graças a Deus, assumiu, chamado Mulheres na Cor, né? Então, essas mulheres, elas também tiveram depois uma continuidade da sua formação, com as pinturas especiais, etc. E o ano passado, a Esther foi a arquiteta convidada e montou na Casa Cor um estúdio de 30 metros quadrados. Com isso, a gente entendia que podia mostrar, né, para os decisores, né, que fazem as políticas públicas, que é possível, sim, você ter uma moradia decente em 30 metros quadrados, se você tiver um bom arquiteto, né?
Então, esse espaço Motirô, ela já trouxe também, resgatou ali as origens indígenas da família dela, e, enfim, foi um sucesso. Trabalhando também com materiais recicláveis, né? Tinha todo uma abordagem de sustentabilidade da fachada, onde ela, ao observar que no Jardim Colombo as pessoas têm sempre um vasinho na porta, independente né, da qualidade da habitação, mas tem sempre um vasinho, um raminho de arruda, uma coisa. Então, ela fez a fachada com uma fachada verde, mas não uma fachada verde como a gente vê na cidade, né? Aquela que é possível as pessoas cuidarem, com vasinhos que você troca, enfim. E esse ano a gente pensou o seguinte: puxa, a gente consegue montar o cenário. Por que a gente não faz uma casa e mostra essa casa, né? Então, essa casa é a casa do Wallace, que é um entregador de aplicativo, um rapaz de 30 anos, cujo sonho era ter um banheiro. E a gente conseguiu dar uma casa com um projeto da Esther. Esse menino tinha 7 metros quadrados, a gente conseguiu, com o projeto dela, elevar o telhado, porque não tinha para onde crescer, né? Era para cima. E ali eu convido a todos, eu acho que entre hoje e amanhã deve estar saindo nas nossas redes o vídeo mostrando essa casa. Essa casa está aberta à visitação, às quintas-feiras, diretamente lá no Jardim Colombo. Nós temos uma pessoa da nossa equipe que recebe e acompanha, é sempre pela manhã, e às sextas-feiras a gente tem uma van que sai daqui às 9h30 da manhã e faz a visitação e traz o visitante de volta para a Casa Cor. Então, ele começa, na verdade, às sextas-feiras, no 70º ambiente da Casa Cor, que é no Jardim Colombo. Então, assim, essa é uma das ações sociais que a gente desenvolve, né? E temos outras parcerias com outras ONGs, a Decor Social, que também é conhecida, que trabalha com as instituições que atendem crianças. Enfim, esse tema dá para falar bastante, mas, enfim, acho que a gente tem que dar É arrepiante. Esse continuidade. tema eu fui lá, conversei bastante com o Wallace e é uma alegria, gente, assim, é uma realização, sabe, um senso de orgulho mesmo, porque ele comprou essa construção que ele tinha, de 7,5 metros quadrados, por R$ 9.000, né? Olha o preço disso, né? Caro, né? É caro. E era uma coisa extremamente insalubre, porque não tinha banheiro, por quê? Porque não tinha ligação hidráulica nenhuma. Ele tinha uma latrina na casa dele, ele não tinha nem vaso sanitário, era uma latrina mesmo. Então, assim, quando a gente vê o antes e depois, e a gente tem esse material lá toda à disposição, a gente fez a matéria lá no nosso site, convido a todos a olharem. E a gente tem também a série do Diário da Obra que a gente fez, está no nosso Instagram. Além desse vídeo que vai sair, realmente vale muito a pena olhar, assim, né, o poder da arquitetura, da realização da arquitetura social, né? Então, esse parênteses aqui eu acho que foi muito legal, porque eu vejo isso como um legado fundamental da Casa Cor, que é um caminho sem volta também, né? Assim, acho que agora, né, que a Casa Cor tem essa parceria e tem essa iniciativa junto com o Jardim Colombo, assim, isso só tende a crescer, né? Mas voltando, vamos aterrissar aqui novamente. A gente falou da desmontagem, né, da gestão de resíduos. Eduardo, vocês já sabem o destino aqui dos materiais do ambiente de vocês? Para onde vai? Já tem esse planejamento? Como funciona? Sim, a gente tem uma parte que já foi comercializada, né? Que as pessoas acabam perguntando, né? E a gente acaba comercializando. E tem outras partes que vai para as nossas lojas, né? Em formato de showroom, né? Então a gente tem em São Paulo 3 lojas e mais os parceiros que são representantes, que precisam estar atualizando os seus showrooms. Então acaba
já estando tudo destinado, tá até faltando já, que o pessoal, principalmente as cabines, eles querem mais As cabines cabines. são um must, né? E o painel? O painel vai para onde? A obra de arte? Olha, o painel daí, como foi uma amiga da Perina, que é da LP+A, ficou dela da destinação, porque também já estava bem concorrido. Eu era um que estava querendo esse painel, mas acho que eu já tô meio que no final da Não fila. deu certo a carteirada Não do deu, CEO, não né? deu, não deu. Mas é lindo, né? É lindo. Muito legal. Agora até me perdi aqui nos assuntos. Alguém tem alguma pergunta a essa altura? Então vamos seguir mais um pouquinho. Thaís, eu quero comentar uma frase que você fala sempre, né, nas palestras que você dá, nas conversas, nas matérias, você sempre fala que o ambiente devolve. O que quer dizer isso? E depois eu queria saber o que você sentiu, o que os ambientes te devolveram aqui na Eles me Casa Cor. devolveram. Bom, primeiro a história é incrível, todos nós nos emocionamos, né? Então, eu acho que é a Casa Cor expandindo consciência que a gente realmente precisa olhar mais para ações sociais. E isso se conecta efetivamente com aquilo que a gente projeta, né? Quando a gente fala, né, e a gente usa essa frase que, de fato, é uma frase que é um mote principal hoje da Workplace, o que o ambiente devolve? Né? Quando a gente projeta ambientes de trabalho, ele tem que devolver, acima de tudo, pertencimento. Né? As pessoas precisam ter orgulho de pertencer àquela companhia, àquele espaço. O ambiente, ele tem... Eu brinco que nós, arquitetos, somos mágicos. A gente tem uma varinha de condão, né? E através dessa varinha, eu posso impactar as pessoas da forma com que eu quiser. E quando a gente impacta as pessoas de uma forma positiva, a gente, de fato, vai gerar engajamento. A gente, de fato, vai fazer com que a cultura daquela empresa seja entregue dentro da vivência através do ambiente. Então, o ambiente, aí puxando um pouco para a neurociência... por que hoje a gente vê tantos elementos naturais, né? E o que está até linkado na conversa que o Edu trouxe dos pisos, elementos naturais, pedras, fibras, plantas, porque isso traz a conexão de nós, seres humanos, com a natureza, né? Então, quando a gente fala que a gente trabalha um design biofílico, né? Biofílico é amor à natureza. Então, o biofilia, né, quando a gente fala em biofilia, não são só plantas, são elementos naturais. Então, uma textura com corda, uma textura com pedras, uma textura com areia, né? Então, tudo isso faz com que o ser humano seja impactado positivamente e ele automaticamente se sinta num ambiente de conforto. Então, assim, quando o ambiente ele devolve, é isso que ele tem que devolver, né? Hoje a gente tem um dos grandes questionamentos dos nossos projetos é o desafio de conectar várias gerações, né? Então a gente tem até 4, 5 gerações trabalhando no ambiente de trabalho, onde eu falo dos baby boomers, que tem um apelo no ter, né? E a geração Z, que tem um apelo no ser. E como é que eu conecto tudo isso para que dê bom no final do dia e o resultado, a performance das empresas, né, eles realmente alcancem aquilo que a liderança busca. Então, o ambiente devolver, ele está muito linkado a isso, né? Como é que eu faço com que as pessoas se sintam confortáveis a voltarem num presencial, não só por uma imposição. O ambiente ele tem que ser atraente, tem que fazer valer a pena, né? O deslocamento. Às vezes as pessoas viajam ali 2, 3 horas. Eu sou uma delas, porque eu não moro em São Paulo, eu moro em Cotia. Então, hoje eu vou levar uma raposa inteira para chegar no escritório. Mas eu vou chegar lá, né, para falar para o meu time radiante dia. Né, porque nossa cor é amarela e a gente gosta de solarizar e ser radiante. Então, acho que é essa força, né, que a arquitetura tem, poder do arquiteto, de impactar a vida, o humor, as experiências que as pessoas vão ter. Então, é isso que a gente precisa trabalhar nos nossos projetos. E o que os ambientes aqui me devolveram, eu acho que já tive em edições da Casa Cor que eu estava muito naquela coisa amostra, né? Eu e a amostra. Não conseguia me sentir ali naquele local. Essa amostra, não. Essa amostra, eu consigo entender que eu consigo fazer parte, né? Eu pertencer.
Então, eu acho que o que linka muito essa nova geração é o sentimento de pertencimento. Então, quando eu consigo pertencer a algo, aquilo faz sentido para mim. Então, o ambiente devolve experiências e, principalmente, impacto emocional. A conexão emocional. Muito bom. Edu, você quer comentar, assim, também das suas impressões, assim, o que tirando esse, que a gente já sabe que você tem uma relação emocional aqui com, né? Afetiva, né? Que mais você sentiu de ambientes devolvendo para você aqui na Casa Cor? Pode citar nomes, não tem problema nenhum. Sim. Não, eu acho que num todo, acho que todo mundo que fez o tour pela Casa Cor, em vários ambientes, se identificou com algum móvel ou alguma peça que trouxe uma memória afetiva de quando era criança ou de algum momento da vida. E essa questão que a Thaís falou do pertencimento, né? Eu ouvi muito das pessoas aqui falando, nossa, parece que tá bem maior a Casa Cor. Eu demorei muito mais para fazer o tour, né? Por quê? Acho que porque elas se sentiam mais confortáveis dentro dos ambientes, por essa questão do pertencimento, e acabavam ficando mais tempo em cada ambiente, né? Então, isso, imagina, a gente está aqui 2 meses quase, né? E eu ouvia isso com constância, essa questão de, nossa, parecia que estava maior, nossa, já tô aqui há meio-dia, né? Então, acho que essa questão foi bem bacana, do pertencimento e das peças que traziam memória para as pessoas. Bacana. Olha, gente, minhas perguntas estão acabando. Se vocês não me ajudarem, vai ficar difícil aqui. Vamos continuar esse papo que está muito bom. Está muito bom. Tem um assunto que eu ainda queria. Uma coisa mais de takeaways, assim, de cada um, e a Lívia também. Você pode ser a última, porque vai pensando aí. E o que cada um leva de aprendizado dessa Casa Cor? Assim, putz, pode ser uma solução que viu em um projeto, ou um material diferente que nunca tinha visto. Um artista que ficou conhecendo aqui nessa edição, não conhecia antes. Pode ser uma coisa bem pontual, assim, ou uma tendência que tenha visto em um ou mais ambientes, conectou ali com uma coisa que esteja fazendo agora, enfim. Tema livre, mas assim, o que vocês levam na bagagem, assim, para o portfólio mesmo, sabe? Para o repertório, eu digo. Difícil, hein? Mas se fosse fácil, Arquiteto né? leva muita coisa na bagagem. Qual foi Nossa o bagagem sempre é highlight? grande. Você quer começar? Posso? Então, Bom, eu acho que assim, como na parte de empresa que participou desde o começo, eu levo a questão de que tudo é possível, porque quando você vê esse andar inteiro aqui, sem nada, sem nenhuma parede, no Adorei, contrapiso, muito né? bom. E faltando 3 meses, né? Meu sócio, a Juliana, que tá aqui, a gente fala, meu, como é que vai ser possível? E foi, um Muito negócio bom. aconteceu, e todo mundo trabalhando junto, todo mundo querendo. Então, da parte de fazer parte da idealização, eu tomo isso como é possível, né? E da parte de visitante, dos ambientes, né, eu levo muito a questão dos detalhes, né, e de que a nossa empresa, ela chama mínimo, então o minimalismo está presente na gente, na elaboração de cada produto. Mas eu levo comigo que nem sempre o minimalismo é tudo. Eu vi os ambientes aqui maravilhosos, com muita informação, e todas as informações eram memórias, eram carinhos, eram sentimento, afeto. E eu acho que isso é o mais importante do que tudo, né? Às vezes ter uma casa bagunçada e feliz é muito melhor do que ter uma casa minimalista e fria, só que sem felicidade, né? Aí, Né? legal, boa. Uhum. Obrigada. e eu levo muita coisa. Acho que como até estava comentando com a Lígia, né? Lívia, perdão. Eu sempre gostei de ir na Casa Cor pela experiência. E a minha experiência ela tem que ser completa. Ela tem que ser sensorial, ela tem que ser gastronômica,
E ela tem que ser uma experiência espacial também, claro. A gente vem aqui para se inspirar, para ver o que os nossos colegas estão fazendo de bacana. Mas, acima de tudo, eu acho que o entender que as pessoas importam. E, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? As pessoas importam. Então, para quem que a gente projeta? Para as pessoas. Então, a gente começa a linkar com conexões emocionais. A gente traz algo que realmente é mais acessível e que a pessoa se inspire e fala, poxa, isso eu posso fazer na minha casa, de alguma forma, mas inspirado no ambiente que vivenciou aqui. Essa questão que o Edu falou, né, da casa bagunçada com felicidade, então, a gente trazer as nossas emoções para que elas realmente façam parte do nosso dia a dia, né? Então, se eu estou feliz, se eu estou alegre, se eu estou triste, né, como é que a gente melhora isso? Então, né, a gente tem altos e baixos. Então, se eu tenho uma biofilia, se eu tenho elementos naturais, isso vai me trazer um aconchego naquele momento que eu quero ficar comigo mesma. Então, acho que trazem muitas coisas para que a gente possa trabalhar ao longo das nossas experiências. Então, para essa experiência individual, mas também no coletivo, né? E aí nós somos uma empresa de conceituação de espaços, mas a gente também executa obras. Então, eu imagino, né, o desespero, que é essa palavra que traduz, quando você vê uma laje sem nada e você fala, nossa, em 60 dias ela precisa acontecer esse projeto. E tem que acontecer. Então, você olhar para o coletivo, né? Hoje aqui a gente está num coletivo, esperando que vocês interajam conosco aqui, mas, de fato, é essa troca, né, de saber o que eu levo para mim, para que eu possa me enriquecer como pessoa, mas o que eu levo para nós, né, para que eu possa trocar junto com o meu time, para que a gente possa, num brainstorm, falar, poxa, lembra aquele ambiente que a gente passou, aquele Tensorflex lá, aquele piso? Então, acho que é sempre muito rico, né, e a Casa Cor, ela é muito aguardada por nós, né? Ai, vai ter a inauguração da Casa Cor. Quando é que você vai? E aí, alguns amigos falam, vamos junto. E é bem legal, né? Porque aí a gente vai com o time do trabalho, a gente vai com o time que se formou há tanto tempo atrás, a gente vai com, sei lá, com a família. É um passeio, né? O ano passado eu trouxe minha filha aqui. Infelizmente, hoje ela estaria até aqui na plateia, mas não consegui. Minha filha tem 9 anos. E ela super curtiu. Ela falou, mamãe, Casa Cor. Eu falei, você vê, filha, que legal. Né? É o design que inspira desde pequeno, né? E o que eu acho mais bacana e que eu levo, e ouvindo mais os bastidores, entendendo um pouco mais, é o acesso, né? Quantos espaços estão acessíveis que a pessoa não precisa pagar para estar? Ela pode simplesmente pertencer, né? Vem nesse espaço, trabalha daqui, né? Ela consegue ter essa interação com algo que já virou um objeto de desejo, uma mostra de desejo. Todo mundo quer ver, quer estar, quer expor na Casa Cor, né? Então, acho que essa autoridade vocês já ganharam há muito tempo, mas eu acho que essa interação e despertar esse interesse é uma missão constante, né? E expande consciência, né? Quando a gente olha também para essa questão da sustentabilidade. É um número que precisa ser muito divulgado, 99,7%. Da gente poder reciclar e reaproveitar e trabalhar uma economia circular, é sensacional, né? E é isso que a gente quer para os nossos projetos também. Então, é pura inspiração. Obrigada, muito bom. Eu vou pular essa. Ah, vai pular. Mas então eu vou falar. Não, eu vou, de fato, vou dar a minha visão, não como uma pessoa que está... Aliás, assim, eu tenho 2 casas, eu acho que elas... Não quero mais fazer reforma, chega, porque todo ano tem uma reforma. Então, não vou falar daquilo que eu gostaria de levar para casa para não ter que fazer uma reforma. Mas, enfim, eu acho que vocês trazem muitas referências e visões que são muito importantes para a curadoria, né? Eu ouço com muita frequência de visitantes, sejam profissionais ou não, a seguinte constatação: puxa, essa Casa Cor está diferente, essa Casa Cor está... Parece que, não sei, estou me sentindo melhor nela. Que é tudo isso, né? Essa visão que a Thaís nos traz. De fato, é uma Casa Cor
que não tem, tem poucas grandes estrelas, né? Nós tivemos a coragem de trazer jovens profissionais, uma delas está ali, né? Nomes que a gente está revelando para o mercado, né? E, no entanto, nós tivemos uma Casa Cor absolutamente surpreendente, né? Então, meu agradecimento a todos que estão nesse barco conosco. Mas eu vou dizer que eu vou levar dessa Casa Cor, que para mim realmente me emociona muito. São algumas instalações de arte que, pela primeira vez, eu acho que elas ganharam um destaque, né? Elas até apareciam no nosso masterplan, mas de uma maneira tímida. E eu acho que esse ano a arte nos ajudou a traduzir a nossa concepção de ancestralidade. Nós temos, abrindo o evento, eu fico brava, porque quase ninguém dá assunto para ele, o Gavião Real, do Denilson Baniwa, que é aquela peça cor-de-rosa que está na entrada. Dependendo da luz, ninguém vê mesmo. Mas, ao entrar, essa obra, essa instalação, ela se materializa num vídeo, né, onde o Baniwa conta sobre a cosmogonia do povo dele, que é essa relação do ser, a natureza, se entendendo como um único no universo, e a ele completamente interligado. Então, são saberes que nós precisamos nos apropriarmos, porque a história, a nossa história contada, eu brinco que assim, o que eu aprendi nos livros de história não serve para nada, porque eu estou vendo que a história que me contaram era da carochinha, eu preciso ir atrás da nossa história. Então, eu sinto assim, um prazer muito grande de poder estar revelando essa história, né? Com a presença de Baniwa. Depois nós temos uma curadoria do Pedro Ariel com o que a gente chamou de Ecos Armorial, um movimento super importante que aconteceu no Brasil. E tem um dado interessante, porque o Pedro foi fazer a dissertação, foi fazer um curso de especialização em curadoria na PUC, e quando ele sugeriu o tema, nenhum dos professores achou que aquilo era um tema válido para estar na academia. Esse foi um movimento que ocorreu na década de 70, importantíssimo, em Pernambuco. Todo mundo conhece o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. E o Suassuna faz o quê? Ele faz um resgate da cultura que ele chama de ibérica, não portuguesa, mas ibérica, a cultura indígena e a cultura africana. Então, esse momento aqui chama-se Ecos Armorial, porque é um recorte daqueles herdeiros do movimento armorial, artistas e designers que têm suas peças expostas aqui. E, por fim, nós temos o terreiro, que é uma instalação concebida, assinada e, enfim, curada pelo Alê Salles, que é um arquiteto, um estudioso da semiótica. E o Alê, como arquiteto negro, faz um resgate da sua descendência africana e faz um terreiro como um resgate da memória, da importância desses espaços que a gente ouvia chamar de quintal, né? Os quintais eram terreiros. Esses terreiros tinham uma função muito importante do ponto de vista cultural e espiritual. E ele faz uma leitura, uma releitura disso. A gente até brincou, essa coisa de você chegar naquela vastidão que é essa laje quando não tem nada, e ele chegar no lugar e arrepiar e falar, eu acho que é aqui. E não podia ser melhor, porque a gente brinca que é a encruzilhada da Paulista com a Santos, né? Desculpa, com a Augusta. Então, o Alê faz essa releitura usando somente a arte que ele chama da intelectualidade negra, contemporânea. Então, são artistas e designers negros que estão presentes nesse espaço. Tem muito de tecnologia, tem muito de inteligência artificial. Então, o que eu levo é um pouco isso. E temos aqui um dos maiores artistas jovens brasileiros, que é o Henrique Martins, né?
Então, acho que eu levo um pouco disso como reflexão do que foi a mostra, né? Obrigada por ter respondido a pergunta. É isso. Eu não vou falar o meu, porque agora ficou Ah, pequeno. mas é para contar, ué. Não, o meu é uma coisa pontual, bem pontual mesmo, que é tem um ambiente que é aqui virando a esquina, depois do Restaurantino, que é a Casa Veredas, do arquiteto Gabriel Fernandes. E a gente estava falando da simbologia da casa, né, da importância do teto, no caso do Wallace, né, que foi a nossa ação lá no Jardim Colombo. E o Gabriel também traz esse tema, porque ele, eu não sei se vocês já foram, mas tem que ver isso, porque ele revestiu paredes e teto do ambiente inteiro dele, uma estante que foi projetada para receber pequenos blocos de barro feitos por mulheres de uma comunidade lá perto de Brasília, chama Instituto Maria do Barro, se Maria não do me Barro. engano. E os desenhos são sempre, você vê claramente assim, o bloco é de barro e elas desenham pegam um palitinho para desenhar, porque elas desenham formas de casas, o que é a casa para cada uma delas. Então é um trabalho de uma riqueza, assim, uma simbologia que eu acho assim que significa, assim, e para mim diz muita coisa. Isso tá num ambiente aqui da Casa Cor, né? Inclusive foi capa, né? Foi uma das capas do nosso anuário. Então eu acho que representa muita coisa. Por isso eu falei especificamente desse pequeno objeto. E eu tenho um na minha casa, então literalmente eu levei para minha casa, sabe? Porque é muito lindo. Eu espero que cada um de vocês leve alguma coisa também daqui, se quiser comentar o que vai levar, o que pretende, pode comentar. Se não, eu acho que a gente pode encerrar ou dá tempo de mais uma pergunta para você, Lívia? A Lívia tem Se você compromisso. tem. Então, gente, acho que vai ficar para a próxima, essa continuidade. Queria agradecer a presença de todo mundo. Foi um papo muito legal. Eu, honestamente, pensei, quando eu fui preparar, eu falei, nossa, como que eu vou alinhavar, né? Porque, né, são tantas experiências diferentes e falei, ia comentar com o Fernando, você me escolheu para uma boa aí, para substituir, né? Assim, brincando, mas... E o tema é muito amplo, né? Falar de legado, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha sido legal ouvir aqui os nossos convidados. Para mim foi super rico participar dessa conversa com vocês e super agradeço e espero que a gente se encontre de novo muito em breve. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada. Tem mais uma dessa na semana que vem, aqui da Projeto. E tem mais coisas acontecendo ao longo dessa semana. Então, amanhã a gente tem aqui nesse mesmo espaço, às 5 horas, uma conversa sobre cores, Ah, é verdade. com o arquiteto Marcelo Salum e a especialista Márcia Holland. Na sexta-feira, a gente tem aqui nessa praça, aqui em frente, uma conversa entre o paisagista Luciano Zanardo e o artista indígena Kulikirda Meinaco, autor dos banquinhos de animais ali, que vocês veem, essas esculturas maravilhosas, essa arte indígena. E hoje nós temos aqui também, nesse mesmo espaço, às 7h30, o Marcelo Rosenbaum e o Tiago Guarani, é, falando sobre o habitat indígena. Então, quem quiser ficar, pode ficar à vontade. E na sexta-feira, 5h15 da tarde, a gente vai ter uma conversa muito especial sobre acessibilidade. Então, esse também é um assunto caro aqui para a gente. A gente vai ter uma festa cheia aí com mais 5 convidados. E vamos falar sobre isso, que é um tema também urgente e importante, né, no design de interiores e na vida, e na e cidade. hoje nós recebemos, pelo 2º ano consecutivo, o selo de evento Acessível. acessível, né? Muito Então, bom. Então, a gente encerrou, mas não consegue parar de falar, né, gente? Obrigada.